Bom, gente, vamos lá então, começando o nosso módulo sobre a nova república. E a gente então havia parado a história com o Sarney virando o presidente, né? José Sarney, ele é o presidente do Brasil depois então da morte do presidente que estava eleito, que era o Tancredo Neves. Bom, se a gente for analisar o governo José Sarney, que é do ano 85 ao ano 90, certo, gente? Há dois eixos de análise aqui possíveis. O primeiro eixo de análise é a questão econômica. E um segundo eixo de análise é a questão política. E evidentemente que essas duas coisas estão misturadas e uma influenciando a outra. Vou focar aqui mais, nessa questão econômica. Veja só, qual é o país que a nova república herda do período anterior, que foi o período militar? Então, um estado praticamente insolvente, né? Um estado completamente desorganizado. E aí uma inflação crescente, né? A partir do governo Geisel entrando no governo Figueiredo, a inflação ela é muito sentida mesmo, muito grande, não é? Ela já chega na casa de 100% ao ano, ainda, né? Nos anos 70, no final dos anos 70 já vai passar para 200%, né? A gente entra na década de 80 com uma inflação de 200% ao ano. Isso só vai, né, subir. Para vocês terem uma ideia, no ano de 93, 1993, a inflação do ano de 1993 foi de 2.780% naquele ano de 1993. Então o Brasil viveu uma situação de hiperinflação. O Estado estava completamente desajustado, seus gastos, né, seus custos, e isso gera então todo um desequilíbrio nas contas públicas, e essa inflação que ela é crescente é um problema sério que o governo Sarney vai ter que enfrentar. Então é um lado econômico. E aí a gente tem que fazer uma análise que é a seguinte: essa não é a situação exclusiva do Brasil nos anos 80. É uma situação da América Latina. Então, a América Latina entrou meio que em bloco na época das ditaduras. Ela saiu meio em bloco da época das ditaduras e a situação era muito semelhante. Estados falidos, né? Insolventes. E uma necessidade muito grande de adquirir empréstimos para tentar sanar essas contas públicas, tentar equilibrar as balanças dos países. Então precisa recorrer a endividamento com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Beleza. Então aí o FMI ele vai colocar alguns pontos para que ele empreste o dinheiro, não só para o Brasil, mas então para a América Latina inteira. Isso está acontecendo no mesmo período ali, especialmente é década de 80 isso. E quais são os princípios que o FMI coloca para os governos agora da época que está ficando a democracia, né? É assim, ó, temos uma nova cartilha aqui, umas novas metas aqui, ó. A gente vai emprestar o dinheiro desde que tem que diminuir o tamanho do Estado, enxugar, cortar gastos, certo? Então já começa uma política que valoriza a tal da privatização, entendeu? Das privatizações. Na época não se falava privatizações, né? Se falava desestatização. O governo Figueiredo, inclusive, chegou a ter um Ministério da Desestatização, um órgão estatal para que não haja mais órgãos estatais. É uma coisa bizarra até, se a gente pensar sobre isso, né? Então, mas lógico, aqui por trás tem a ideia de que a gente abre espaço para uma penetração de um capital estrangeiro, né, de interesses de investimentos estrangeiros no país. Eles querem comprar a preço de banana as nossas empresas estatais. A lógica é essa que é a pressão, é o jogo, né? Então, mas aí começa esse discurso que a gente vai chamar de discurso neoliberal. Ele começa justamente aí.
Ó, vocês querem pegar dinheiro emprestado? Beleza. Então é assim, ó. Tem que começar a desestatizar, né? A privatizar. Este é um lado. E também a gente quer que tenha uma moeda forte, para que os investidores também fiquem tranquilos, uma moeda forte. Então, moeda forte, uma política de corte de gastos, de desestatização. Esse é o discurso do FMI nos anos 80 para emprestar os dinheiros. Então, de alguma forma ou outra, esses estados nacionais vão ter que adquirir esta cartilha e colocar em prática essa cartilha. Bom, então você vê que é nesse contexto que vão surgir os planos de estabilização econômica, que é a ideia de conter a inflação e criar uma moeda forte. Esta é a ideia. Na Argentina, por exemplo, o presidente era o Raul Alfonsín, depois da ditadura militar lá, e eles fizeram lá o Plano Austral, né? Então, a coisa que vai acontecer aqui no Brasil é muito semelhante, né? O presidente Sarney tinha um ministro lá da Fazenda, que era o Dilson Funaro, e eles criam lá em março de 1986 o famoso Plano Cruzado. Qual que era a ideia do Plano Cruzado? Veja, então a gente sabia que a inflação era muito grande já lá em 1985, né? 1986. Beleza, então a ideia era criar uma nova moeda, o cruzado. A história das moedas no Brasil, assim, mudou muito, viu, gente? Era o cruzeiro em 1942, foi até 67 o cruzeiro. Aí veio o cruzeiro novo, de 67 a 70. Aí voltou em 70 a ser cruzeiro. E aí foi cruzeiro até 86, né, quando tem o plano cruzado, março de 86. Ministro Dilson Funaro. A ideia é a seguinte: pela inflação crescente, pela hiperinflação que o Brasil estava tomando, os valores nominais das coisas eram muito grandes, né? Então, se você comprar uma mera bala, né, um salgado na cantina da escola, já custava 2, 3 mil, entendeu? Imagina quanto custava um carro, era na conta de bilhões. É muito, muito, muito grande, não cabia na calculadora mais o valor. Então, criou-se a ideia de que a moeda nova, que era o cruzado, um cruzado valeria 1.000 cruzeiros. Isto era o equivalente a cortar 3 zeros, não é? Do cruzeiro, né? Então é cortar 3 zeros. O primeiro ponto é isso, para deixar os números mais enxutos. Essa era a primeira questão do plano cruzado. Aí então, você leva lá no banco a nota, os caras carimbavam. Então, o que significa que 1.000 cruzeiros você levava, o cara carimbava e virava um cruzado. E até que fossem emitidas as novas moedas, as novas notas, né, de cruzados, que seria a moeda novinha em folha. Aí tem agora o ponto central, né? O ponto central, porque só cortar o zero não resolve a questão inflacionária, da desvalorização da moeda. Então o plano aqui seria criar uma tabela de preços. Essa tabela teria todos os produtos que são comercializados no mercado brasileiro e você congelaria os preços. Olha só, você vai então fazer o fim da inflação, ou seja, o fim da subida dos preços, por decreto. Você congela os preços. É proibido, é crime contra a economia popular aumentar o preço das coisas além do que estava naquela tabela. Então, o ponto central do plano cruzado é o congelamento de preços lá em março, né, de 1986. Então, tá bom. A questão é a seguinte: gera efeitos isso. Qual é o efeito imediato disso aí? É um efeito bom. Porque, finalmente, as pessoas recebiam o salário. Essa é uma imagem muito comum da década de 80. A pessoa recebia o salário, muitas vezes em dinheiro, porque não tinha esse negócio de cartão, transferir e tal. A pessoa recebia em dinheiro mesmo. Então ela tinha que ir correndo no supermercado, porque a inflação, ela era hiperinflação, ela era ao dia. Então, assim, às vezes até a gente poderia medir até a hora. Então, se você comprasse de manhã, você compraria mais coisas do que se deixasse para tarde, porque à tarde já poderia ter subido o preço. Então, rapidamente as pessoas recebendo o salário, elas perdiam o poder de compra muito, muito rápido. Então, quando você congela o preço da mercadoria, você exatamente dá poder de compra às pessoas. Elas ganham novamente o poder de compra depois de tantos e tantos anos, né,
a pessoa ganha poder de compra. Então isso deixa, inclusive, o Sarney um homem popular. Se cria um monte de expressões, né? As pessoas colocam um bottom, dizendo que eu sou o fiscal do Sarney, que ia fiscalizar o plano, porque ver se os comerciantes estavam cumprindo a tabela de preços ali, não é? E se não, ia ligar para a Sunab, né, que era a superintendência de abastecimento, né, que seria crime esses gerentes do supermercado aumentarem o preço e tudo mais. Então, eu sou fiscal do Sarney. Não, o Sarney virou um homem popular, um homem que deu poder de compra ao brasileiro ali no começo do ano de 1986 com o Plano Cruzado. E o Sarney surfou em cima disso, né? E o partido ao qual ele era ligado, que era o PMDB. Então o PMDB, ele assume a presidência, né? Era o Tancredo, mas aí ficou com o Sarney mesmo. Então o PMDB domina o Congresso naquele momento, domina a cena política e agora tem um plano super popular. Beleza. E agora, isto vai gerar efeitos a médio e longo prazo, que são os seguintes: você congela o preço da mercadoria no ponto final, ali na onde você vende a mercadoria, mas você não congelou o preço na cadeia produtiva. Então, durante algum tempo houve inflação na cadeia produtiva, as pessoas subiram os preços. Só que quando chega na ponta final, o preço está congelado. Muitas vezes, então, você gasta mais lá no produtor, o produto custa 10, mas a tabela diz que é 8. Então, você não ganha nada fazendo aquela negociação, pode até perder. Então, os comerciantes tenderam a não comprar mais o produto, porque ia dar prejuízo. Ou, se oferecessem a mercadoria, fizesse uma jogada, tipo esconder a mercadoria no estoque e falar, eu tenho, só que assim, eu te dou uma nota fiscal dizendo que é 8, mas você me dá por fora mais 4, 5. Te pede uma diferença, entendeu? E isso, logicamente, é um crime, mas era a maneira pela qual os comerciantes utilizaram para tentar continuar vendendo as mercadorias. Em geral, há um desabastecimento da economia. Porque as pessoas estão comprando mais, que elas têm mais poder de compra e vão correr para as compras mesmo. Só que aí o setor produtivo não está preparado para essa aceleração. Estavam acostumados a vender muito menos. Então não estavam preparados. Então há um natural desabastecimento pela corrida das pessoas às lojas, aos supermercados e tudo mais. E 2, por causa exatamente dessa distorção do preço no produtor e na ponta final, de quem vende no ponto final, né? Haveria necessidade, então, desse plano ter correções. O plano poderia ser corrigido, ser melhor direcionado, melhor trabalhado. Para vocês terem uma ideia, a inflação, então, saiu da casa dos 265%, né, em 85%. Em 86 ela caiu para 65%. Então houve um efeito que diminui a inflação mesmo. E o plano poderia ser corrigido em seus defeitos. Eu apontei aqui 2 defeitos, por exemplo. Mas realmente nós tínhamos um presidente que não entendia muito de economia, mas entendia muito de política. E ele sabia, agora vamos entrar na parte política, que isso era fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tinha a Copa do Mundo, inclusive. O Brasil estava assistindo a Copa do Mundo lá no meio de 86, Copa do México 86, o pessoal comprou televisão colorida para assistir a Copa de 86, viajou no julho de 86, certamente, viagem de férias, estradas lotadas, o pessoal com poder de compra. Então o Sarney, auge do seu Ibope. Ele não quer que mexa em nada, ele quer que deixe daquela forma, embora fosse necessário aquelas correções que eu citei, Ele vai deixar para fazer as correções, que seriam medidas um pouco mais amargas, tentar estimular mais a poupança, haver um certo descongelamento de preços em certos setores e tal. Ele quer deixar para depois de 15 de novembro, só em 15 de novembro, depois de 15 de novembro de 86, que virão as medidas de correção. Mas por que, professor, depois só de 15 de novembro? Porque 15 de novembro é a questão política. Tem eleições. O Sarney queria entrar super
popular nas eleições. Essas eleições eram muito importantes. Por que eram muito importantes lá em 15 de novembro de 86? Por dois motivos. Vai eleger os governadores de estado, eleição importante só por causa disso, mas dois, vai eleger os deputados e senadores que serão constituintes. O Brasil vai viver o quê? Uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, essa constituinte, ela é a grande questão política do governo Sarney. Então, a questão econômica da inflação e a questão política, a nova constituinte. E aí, então, gente, a popularidade do Sarney, ela leva a que o partido PMDB ganhe todos os governos de estado do Brasil inteiro, menos Sergipe. E que faça a maioria no Congresso para escrever a nova Constituição. Então foi dessa maneira, né, que o PMDB conseguiu um auge lá no final, lá na metade dos anos 80. Indo para o final dos anos 80, né, a Constituição vai ser então eleita em 15 de novembro de 86, os constituintes, né, vão trabalhar durante o ano de 87 e vão promulgar a Constituição em 88. Esta carta, né, constitucional que está em vigor no Brasil até os dias de hoje. É a atual Carta Constitucional. Esse é o contexto de escrevê-la. Muito bom. Então, quando chega depois de 15 de novembro, alguns dias depois, já vem as correções. Vem o Plano Cruzado 2. O Dilson Funaro tenta fazer uma série de correções, né? Ele descongela tarifas de conta de luz, conta de água, né, conta de telefone, das telecomunicações. Então, mas aí já era, gente, porque demorou muito tempo para fazer essa mexida. Aí o plano já tinha se corroído, já tinha ficado podre. Não estava mais dando certo, né? A economia estava completamente pirada no Brasil, né? Completamente tudo disso. Assim, havia, por exemplo, um desabastecimento assim absurdo. Tipo, a carne foi o melhor exemplo, né? Então você ia ao supermercado ou açougue, não havia mais carne, né? Os produtores não queriam mais comercializar tendo prejuízo. Chegou ao ponto do ministro Dilson Funaro, com helicópteros, sobrevoar os pastos para procurar o boi no pasto. E os donos desses pastos querendo esconder o boi do ministro. Isso tudo sendo transmitido pelos repórteres e pela televisão ao vivo para todos os brasileiros. O ministro da Fazenda procurando o boi no pasto e os caras querendo esconder. Era uma desmoralização, na verdade, né? Bom, e deu errado, né? Então, o ano de 86 ele vai acabando e o Plano Cruzado vai indo para o vinagre, né? Então, a necessidade do Sarney trocar o ministro da Fazenda. Então, trocou o ministro da Fazenda Dilson Funaro pelo ministro Bresser Pereira, em 87, tenta o Plano Bresser. O Plano Bresser é uma tentativa de recongelamento de preços por 90 dias, mas que também não deu certo. E aí ele cai e entra o Maílson da Nóbrega. Né? O Maílson da Nóbrega, em 1989, ele faz o Plano Verão. E o Plano Verão, na verdade, é só cortar 3 zeros. Lembra que cortou 3 zeros do Cruzeiro, porque nominalmente as mercadorias já custavam muito, assim, muito grande o valor, não cabia na calculadora. Então, o cruzado já estava tendo uma inflação tão grande que também já não cabia mais na calculadora, era a hiperinflação, né? Que já estava medida ali na casa de mais de 1000%, né? ao ano. Então, cortar 3 zeros do cruzado. Então, ficou o cruzado novo. Olha só, a moeda muda toda hora, era cruzeiro, virou cruzado, agora já é cruzado novo, no Plano Verão do Maílson da Nóbrega. Então, aí o Sarney meio que assume que ele não vai conseguir resolver a questão da inflação. Então, de um cara super popular lá em 86, ele vira o cara mais impopular lá de 88, 89. Então, paralelamente a isso, está acontecendo a promulgação da Constituição nova. Na Constituição se prevê, primeiro, manipulação do Sarney, 5 anos para ele governar. Era para ser 4, mas ele conseguiu aprovar no Congresso 5 anos para ele ficar. Então, por isso que ele ficou de 85 a 90. E ele pôde ser o cara que era o presidente na época das
eleições diretas para presidente, que foram marcadas para 89. Era para ser inicialmente então em 88, mas o Sarney fez essa jogada e passou para 89. Então o Brasil vai assistir, né, de acordo com o que aprovou a Constituinte, uma eleição, e dali seria, né, sempre, né, de 4 em 4 anos, eleição direta para presidente. Então é 89. Então o Sarney foi o pior cabo eleitoral das eleições de 89, porque ele era muito impopular. E nessas eleições, pela primeira vez, inclusive, vai ter primeiro turno e segundo turno, tudo segundo a nova Constituição. Essa nova Constituição, então, ela era o resumo da experiência europeia de social-democracia do pós-guerra, entre 45 e 80. Os caras trazem vários pontos dessa social-democracia europeia e fazem um balanço e adaptam para o Brasil. Então, como há uma tendência mais centrista, não é, no nosso parlamento naquele momento dos anos 80, e foi uma fase ainda pré-queda do Muro de Berlim e fim da União Soviética, então foi possível fazer uma Constituição muito moderada, mais próxima a algo mais social e bastante avançada, comandada lá pelo Ulisses Guimarães, né? Ele que presidiu a Assembleia Constituinte. E foi lá que, inclusive, surgiu esse tal de centrão, né? Na época, o tal do centrão seria para impedir que a Constituição ficasse muito à esquerda ou muito à direita, que seria um certo centrão, né? Para tentar trazer um equilíbrio. Essa que era a discussão da época. Bom, essa Constituição, então, ela traz os direitos sociais, né? Ela reconhece direitos a minorias. Ela é uma Constituição muito avançada, que nem eu falei para vocês. Para o contexto brasileiro, diga-se de passagem, né? E comparando aos momentos anteriores que a gente tinha vivido, como a Constituição de 67, o Ato Institucional número 5, né? Ela é muito mais avançada e democrática e tal, em relação a tudo isso. E prevendo as eleições diretas acontecem em 89. Ali é uma profusão de candidatos, gente, um monte de candidatos. É uma eleição que o povo se anima com ela, porque fazia quase 30 anos que não se votava diretamente para presidente. E ali, gente, acontece a figura do Fernando Collor de Mello, né? Surge a figura do Fernando Collor de Mello, que tinha sido ligado à Arena, lá em Alagoas, prefeito, indicado pelo governo militar. Era uma figura ainda relativamente jovem, né? E aí começa a se fazer um marketing em cima da figura dele, de que ele caçava os marajás, ele era o caçador dos marajás. É porque os funcionários públicos que não trabalhavam lá, e ele acabou com os funcionários públicos que não trabalhavam. E houve toda uma campanha de marketing em cima desse cara, jovem, que caça os marajás, né? De um partido pequeno. No começo o partido dele se chamava Partido Jovem. Depois esse nome não pegou bem, ele passou a Partido da Reconstrução Nacional, PRN. Então esse cara, ele logo ganhou uma certa popularidade nas eleições. E aí vinham aqueles candidatos mais tradicionais, que já vinham desde antes do regime militar, né? E que era o caso do Leonel Brizola, que tinha feito um mandato muito popular no Rio de Janeiro, né? Para governador entre 82 e 86, então o Brizola veio muito forte para essas eleições, né? Dizem que se a eleição fosse em 88, inclusive então um ano antes, talvez ele pudesse ser o vencedor. Havia o Mário Covas, que o PSDB é aquele pessoal mais intelectualizado do PMDB, que saiu do PMDB em 87 e fundou o PSDB, o Partido da Social Democracia no Brasil, e naquela época, originalmente o PSDB seria social-democrata, tinha o Fernando Henrique, mais jovem, né? O Mário Covas e o Franco Montoro. Então, vamos dizer assim, os caras mais intelectualizados, né? A nata, vamos, do PMDB sai e forma esse PSDB. E o Mário Covas foi o candidato lá em 1989. E o PT já estava forte também, lançou o Lula. E no final das contas, né? Até o próprio Silvio Santos tentou ser candidato lá em 1989. Só que por questões burocráticas, sua candidatura foi cassada, ele não pôde, né, entrar na votação. O segundo turno foi realizado entre o
Collor e o Lula. E houve uma polarização da sociedade brasileira entre direita e esquerda, e no final das contas acabou vencendo o Fernando Collor de Mello. Há um polêmico debate final que aconteceu. As emissoras de televisão no Brasil, né, a Globo, o SBT, a Band, fizeram um pool, e a Manchete também, um pool, né, de emissoras e transmitiram o debate final lá para todo o Brasil, e supostamente no dia seguinte, no Jornal Nacional, houve uma edição favorável ao Collor do debate, e que isso teria favorecido muito o Fernando Collor naquela reta final da campanha a vencer o Lula. Então o Collor vira o presidente depois que sai o Sarney. Ele assume, portanto, no ano de 1990, Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. E aí, gente, acontece o seguinte, que ele vem com outro plano de estabilização econômica. Ele dizia que era assim, que ele tinha uma espingarda e que essa espingarda só tinha uma bala para acertar, né, era a onça da inflação, né? Uma bala só para acertar o tigre da inflação. Pá, né? E aí esse plano era coordenado por sua ministra da Economia. Ele trocou o nome de Ministério da Fazenda para Ministério da Economia, que era Zélia Cardoso de Mello. E este plano Collor, o Plano Brasil Novo, assim que eles falavam, foi realmente um tiro mesmo, mas foi um tiro na cabeça do brasileiro, né? No peito do brasileiro, porque simplesmente fez a seguinte questão: foi lá e congelou o dinheiro que tinha na conta corrente das pessoas ou na poupança, né, das pessoas, acima de 5, assim, ó, trocou a moeda cruzeiro, certo? Trocou a moeda cruzado novo. Era cruzado novo, né? Lembra? Plano verão, né? Aí passou para cruzeiro de novo. Então voltou a ser cruzeiro. Então em 1990 volta a ser cruzeiro. E aí todos os depósitos que existissem no banco, em seu nome, ou o nome de qualquer brasileiro, mais de 50 mil cruzeiros, estava congelado por 1 ano e meio, por 18 meses. Ou seja, o governo confiscou o dinheiro das pessoas por 1 ano e meio. Veja essa situação, gente. Já pensou se hoje em dia o governo retirasse todo o dinheiro das pessoas na conta corrente por 1 ano e meio? Foi isso que aconteceu, né? Um confisco da poupança. A ideia seria que se as pessoas não tivessem dinheiro para gastar, não comprariam e a inflação cairia. Mas isso foi um desastre, porque, afinal de contas, eu preciso pagar esse mês os meus funcionários e eu não tenho dinheiro. Eu preciso pagar as minhas contas e eu não tenho dinheiro. Ou seja, um monte de empresa quebrou. Teve pessoas que precisavam de dinheiro para comprar remédio, que era vida ou morte, teve que entrar na justiça para conseguir liberar. Depois, no futuro, ficaram sabendo que parentes do Collor fizeram saques de dinheiro no dia anterior ao plano Collor, que pegou muito mal para o nosso presidente. Então é um plano desastroso e que, de fato, ele vai fazer com que a população não olhe mais o Collor da mesma forma. Ele apostava nessa ideia de homem jovem, forte, porque ele corria, ele andava de submarino, ele andava de jet ski, ele corria com camiseta do Collor e tal. Pagava uma, né, de um cara forte e jovem e tal. Mas o seu governo perde muita popularidade depois desse plano, que na verdade foi um plano fracassado. Causou muito mal a muitas pessoas. Aí acontece o famoso escândalo de corrupção, que foi o escândalo do Paulo César Farias, né? O PC Farias, que teria sido o tesoureiro da campanha de Collor em 1989. Então, esse Paulo César Farias, supostamente, esse PC Farias, durante o governo de Collor, ele extorquia empresários. Ele ia na empresa lá e falava: eu quero $1 milhão. Se você não me der $1 milhão, a Polícia Federal vai vir aqui e vai te multar num valor muito maior. Então ele fazia esse esquema, não é? E que acabou então chegando à imprensa, foi denunciado, né?
E o Collor dizia assim, eu não tenho nada a ver, esse cara está usando meu nome, mas eu não encontro com ele desde a campanha, eu não tenho nada a ver, eu não, nem fiquei sabendo e tal. Aí começa uma CPI, né? Os caras criam uma comissão parlamentar de inquérito. E essa CPI, então, vai investigar tudo. E o Collor vai sendo, então, colocado na parede. E a corrupção do governo dele vai ficando muito clara, né? No final das contas, né, se chegou à conclusão de que o Collor tinha um automóvel, um carro, uma Elba. Essa Elba tinha sido comprada justamente com um dinheiro vindo de uma conta corrente envolvida no escândalo de corrupção, não é? O que era o PC Farias? Ele conseguia um dinheiro que extorquiu de alguém, ele precisava depositar esse dinheiro, lavar esse dinheiro, né? Ele lavava esse dinheiro depositando em contas de pessoas que já tinham morrido, pessoas que não existiam, de contas fantasmas ou contas laranjas. Então, uma dessas contas abasteceu o Collor para ele comprar o carro Elba. E foi isto que, finalmente, então, foi o fim do governo Collor. Foi votado o impeachment do Collor lá no final de dezembro de 92. Ele foi afastado no meio de 92. Aí há um movimento, principalmente universitário, né? Os jovens universitários da época e também secundaristas saem às ruas em passeatas, né? Os chamados caras pintadas, né? Os caras pintadas. Movimento dos caras pintadas, pressiona muito a opinião pública pelo afastamento do Collor, depois pela votação do impeachment. E ele sai, então, definitivamente no final de 92 e assume o vice-presidente. Quem era o vice-presidente? Itamar Franco. Então, Itamar Franco, o vice-presidente, ele tem um mérito, porque ele, de fato, assumiu a presidência e fez um governo de coalizão nacional. Ele chamou todos os partidos para participarem. Realmente, só o PT não quis participar do governo do Itamar Franco, porque o PT já estava calculando que precisava ficar na oposição, porque o Lula seria um candidato que em algum momento iria vingar. Então não poderia ficar associado, né, ao governo. A própria Luísa Erundina, que tinha sido prefeita de São Paulo, era recentemente, porque foi em 88 a 92, mais ou menos, que ela foi prefeita, né? Ela aceitou ser ministra do Itamar. E o PT a expulsou por isto. Então, aí que o Itamar Franco, fazendo um governo de coalizão nacional, ele vem com um plano, que vai ser o plano real, para ver se acabava definitivamente com a inflação. Ali, ele buscou um homem para ser o ministro da Fazenda, que entendesse de economia, um pouco pelo menos, mas também que fosse um cara que entendesse da política, para costurar esses dois lados, porque isso que faltou muito ao Sarney lá no plano cruzado. E esse cara foi o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso inicialmente era ministro das Relações Exteriores e foi transferido para o Ministério da Fazenda. Então, gente, vamos ver aí como que foi o plano real, lá do governo Itamar Franco. A ideia seria uma ideia assim, por etapas. Então você pega e cria uma moeda nova. Tinha lá o cruzeiro da época do Collor, você vai criar agora o Cruzeiro Real. Esta que era a moeda agora, o Cruzeiro Real. Aí teria um processo de 11 meses, entendeu, gente? 11 meses. Nesses 11 meses você tinha a moeda chamada Cruzeiro Real, que era uma moeda cheia de inflação, uma moeda que não tinha garantia nenhuma e tal, não tinha credibilidade nenhuma. Tá, mas o que você faz? Você teria uma tabela e teria a tal da URV, Unidade Real de Valor. Uma URV igual a $1. Então, pareado no dólar. Então, o que segurava a URV era o dólar. Então, você ia comprar alguma coisa em cruzeiros reais. Beleza. Aí você tinha que converter em URVs, entendeu? E fazer o pagamento desta forma. Então, veja só, ficou meio associado a ideia de que, sei lá, uma pizza custa 10 URVs. Então, ficou meio fixo, uma pizza custa 10 URVs. Você pegava então essas 10 URVs e convertia em cruzeiro real e pagava. Mas ficou durante 11 meses a pizza com 10 URVs. Ou seja, na URV não tinha inflação. Era lastreado, inclusive, no dólar. E no
no moeda corrente do Brasil, que era o Cruzeiro Real, aí sim, o valor subia e tal, mas você tinha que fazer essa conversão no ORV. O ORV era fixa, uma pizza, 10 ORVs. Então, isto meio que cria uma moeda, que é o ORV, sem inflação. Passou 11 meses, morreu o Cruzeiro Real e a URV vira a moeda, vira o real. E uma pizza, 10 reais, entendeu, gente? E esse valor, a população já estava acostumada a pagar. E então a ideia de que havia também um efeito psicológico de que as pessoas se acostumassem com um valor fixo. Logicamente que lastreado em dólar, em uma ORV valendo $1 e R$1 valendo até 0,98 dólar, isso segura por um tempo, né? É um lastro que segura por um tempo a moeda. E depois o Fernando Henrique, inclusive, junto com o Itamar Franco, vão soltar o dólar, criar as bandas cambiais e não fazer o erro que a Argentina cometeu de dolarizar a economia, né? Eles vão saindo da dolarização. E aí a inflação vai baixando mesmo, né? A inflação baixa muito e quando a gente chega em 1995, 96, ela é já bem baixa, né? E a situação ela vai se resolvendo desta forma. E esse sucesso do Plano Real, ele é, sem dúvida nenhuma, o grande cabo eleitoral do Fernando Henrique para sair candidato e virar o presidente nas eleições para substituir o presidente Itamar Franco. Então, dessa forma, o Fernando Henrique ele vira o presidente do Brasil depois do sucesso do Plano Real. E vai tentar surfar nessa onda do real o máximo possível. Né? Ele consegue, inclusive, no governo dele, a lei que permite a reeleição. E aí, então, ele vai ficar 2 mandatos, né, até o ano de 2003. Valeu, gente, por acompanhar a nossa aula até agora sobre a Nova República. Beleza? Tamo junto!